Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, eu me chamo Francisco Cleano de Lima Silva, eu sou estudante da Unigran Rio, faço matemática. O meu código de turma é INE 13460202201, minha matrícula 54561. Pessoal, hoje eu vim abordar aqui um tema, uma matéria muito conhecida como integrais, tá bom? Eu vou estar fazendo aqui um resumo sobre o que é integral, tá bom? Vou estar passando aqui uns 2, 3 exercícios para explicar para vocês. Seria uma aula básica com exercício, tá bom, pessoal? Lembrando que integral, para poder você ter um bom entendimento, você tem que ter uma bagagem, né? Uma bagagem de conhecimento da matemática lá desde o sexto ano, do quinto ano, que envolve polinômio, envolve potenciação, e eu vou estar relembrando aí, dando um exemplozinho aí sobre cada um até chegar na parte de integração, tá bom? Eu preparei um material bom pra gente aí, tá explicando, tá? E vem comigo. Bom, né, amigos? Eu preparei um material, como eu falei para vocês, um material bacana aqui, para a gente estar revisando aí sobre o que é integral, tá? E relembrando também algumas outras matérias aí, tá bom? Vem comigo. Pessoal, para a gente aprender um pouquinho de integrais, nós temos que relembrar um pouquinho de polinômios, né? Eu tenho aqui uma função, não sei se vocês estão observando aqui, eu tenho f de x igual a x elevado a 1, né, pessoal? Vamos basear aqui nessa operaçãozinha aqui. Eu tenho um x, aqui eu não tenho o x seria a minha base, né? Aqui eu tenho um expoente, tá bom? Ele não aparece porque é 1, certo? A partir de 1, ele já tem que, obrigatoriamente, se existir, aparecer, tá bom? Aqui é um polinômio, é uma potência de grau 1, x elevado a 1, tá bom? Aqui eu tenho x elevado ao quadrado e eu tenho x elevado à nona, tá bom? Eu botei aqui uma explicaçãozinha, né? Podemos revisar sobre com base de uma potência, expoente de uma potência, certo? Conforme ao expoente, saberemos que grau será o nosso polinômio. De grau 1, 2 e 9, conforme o exemplo que nós temos aqui. Tá bom, pessoal? Aqui tem uma pergunta. Que função f de x derivo para encontrar f de x igual a x elevado a 1? Tá, pessoal? Isso aqui é uma pergunta. Vamos passar para a segunda opção, onde eu vou estar explicando para vocês aqui. Antes de aprendermos integral, temos que saber o que é uma derivada, né? Eu botei aqui um exercício aqui, tá bom? Só está com a numeração aqui da ordem trocada. Mas temos aqui, pessoal, ó, uma derivada f de x igual a x ao cubo. Pessoal, para derivarmos essa função aqui, a gente vai usar aquela regrazinha, certo? De pegar a elevação aqui, o meu expoente, vou trazer ele para minha esquerda do meu fator x aqui, ó, e vou multiplicar seguindo a regra e vou diminuir por 1, né? Então, ficaria 3 vezes x elevado a 3 menos 1. E eu teria 3x ao quadrado. Essa seria a minha derivada, né? É uma explicação básica sobre derivação, tá bom? Levando, pessoal, para a parte de integral, né? A gente tem justamente o processo inverso. Como assim o processo inverso? Com essa função aqui, eu encontrei a minha derivada, só que dessa vez eu vou estar dando a minha derivada e eu quero achar justamente o inverso. E eu trouxe esse como exemplo aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado, e eu também vou ter que aplicar uma regrinha. Se aqui a minha regra é 3 menos 1, onde eu vou diminuir por 1, a minha regrinha aqui eu vou somar. Em vez de eu diminuir, eu vou somar. Vai ser 2, né? Eu vou trazer aqui para a minha esquerda, multiplicar por x, e vou colocar 2 mais 1 dividido por 2, porque aqui eu vou cancelar, e vai ficar justamente x ao cubo,
que é a minha inicial. Lembrando que integral, pessoal, eu tenho uma constante, mais a minha constante, tá bom? Aqui, um resumo geral da regra, pessoal. Eu tenho aqui o meu sinalzinho aqui de integral, tá bom? Aqui é a minha função elevado ao número que eu quero. E eu vou estar fechando com d de x, tá, pessoal? Uma explicação básica para essa regra aqui é o seguinte. A minha operação sempre vai abrir com esse S aqui, tá? Que é um sinal da integral, tá bom? No meio se coloca a função, que é o que eu quero, que é a derivação, tá bom? E vou fechar com d de x, que significa o quê? Significa em relação ao x, tá bom? Que é em relação ao x. Para ter uma explicação melhor sobre integral, o que seria? É o cálculo de área aonde não é possível calcular utilizando as formas básicas do círculo, retângulo e assim como outras figuras, tá bom? Temos aqui um exemplo aqui, pessoal, achar uma integral de x ao quadrado, né? Eu vou, no caso, vou fazer a substituição, tá? Vou trazer o 2 para cá, multiplicar, aqui vai ser 2 menos 1. Eu não coloquei 1 aqui porque não precisa. Vou estar cortando, 2 em cima, 2 embaixo, e a minha integral vai ser x. Tá bom, pessoal? Lembrando que, né, sempre acompanha a constante. Tá bom? Aqui a mesma coisa, pessoal, ó, x ao quadrado, né? Eu vou estar trazendo o 2 para cá e vou estar somando 1. Então, ficaria 2x, 2 vezes x elevado a 2 mais 1, que vai estar x ao cubo. Eu vou ter que dividir por ele, né? Porque é n mais 1 também, mais a minha constante. Isso seria a minha integral. A mesma forma aqui também, pessoal, ó, x elevado a nona, né? Integral de x elevado a nona sobre d de x em relação a d de x. Eu vou estar somando 9 mais 1, 10, né? Esse aqui eu vou estar multiplicando e vai ser x elevado a décima dividido por 10 mais a minha constante, tá? Essa é a fórmula e sempre a regra que eu vou estar utilizando para essas integrais simples, tá bom, pessoal? Então, é uma aula resumo, né, básica. Eu coloquei aí 3 exercícios aí simples para se entender qual é o procedimento a ser cumprido sobre integrais, tá bom? Lembrando que, pessoal, é um conteúdo muito intenso, muito extenso, na verdade, intenso não, é intenso porque exige conhecimento e extenso também, porque são muitas regras, né? Então, você tem que sempre ter o conhecimento das regras para estar aplicando, tá bom? Muito obrigado aí e um forte abraço a todos.